Previdência social também pode ser chamada de seguridade social e não é por acaso não. A ideia é justamente essa, assegurar a manutenção da renda em situações específicas. O auxílio-doença complementa a renda de quem foi diagnosticado com doença grave que incapacite o trabalho. A pensão por morte é paga aos dependentes de um segurado do INSS que vier a falecer. O auxílio reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de reclusão. O auxílio acidente pode ser pago a um beneficiário do INSS que tenha sofrido acidente e perdido a capacidade para o trabalho. O salário maternidade vai para as mães que acabaram de ter filho. É válido também para casos de adoção. Salário família, pago a trabalhadores com baixa renda, de acordo com o número de filhos menores de 14 anos. Porém, o seguro mais usado é mesmo a aposentadoria. Os números são grandes, a Previdência já responde por quase metade das despesas empenhadas, assumidas pelo governo federal, de acordo com a prestação de contas da Presidência. Levantamentos feitos pelo TCU em 2013 já mostravam que o regime geral alcançava déficit de quase 50 bilhões de reais e o regime próprio de quase 40 bilhões. Uma conta que não bate. Receita versus despesa. Então as pessoas precisam contribuir para outras poderem aproveitar dessa contribuição dos ativos. O que acontece hoje é que o número de benefícios a serem pagos aumentou mais que a arrecadação. Isso porque a população brasileira está envelhecendo. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade diminuiu. As pessoas vivendo mais vão receber a aposentadoria por mais tempo. De outro lado, as pessoas tendo menos filhos, vão entrar menos pessoas no mercado de trabalho, vai ter menos gente contribuindo. Uma coisa que já é bastante clara para nós é que a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil é muito baixa. Nós precisamos avançar um pouco mais nessa idade média para que a gente consiga sustentabilidade, para que a gente tenha dinheiro suficiente para pagar essas aposentadorias. Então você imaginar 50 e poucos anos, como alguém já para e fica recebendo um benefício, isso é uma coisa que está fugindo dos fundamentos da própria Previdência, que é a reposição de renda quando há perda de capacidade de trabalho em si. 50 anos hoje em dia não é uma idade para a gente considerar como perda de capacidade de trabalho. O Tribunal de Contas da União constatou que o próprio INSS também sofre com esse envelhecimento populacional. É que mais de 40% dos servidores da autarquia já atingiram idade suficiente para se aposentar, o que poderia causar a ruptura no atendimento do INSS. E avaliamos também a questão da necessidade de uma maior contabilização e discriminação das contas em relatórios orçamentários e financeiros. Depois disso, fizemos um trabalho que a gente chamou de relatório sistêmico da Previdência Social, onde nós identificamos principalmente aonde estão os maiores riscos para a sustentabilidade, para a operacionalização dos regimes previdenciários. E atualmente a gente está executando uma auditoria coordenada com 29 tribunais de contas de estados e municípios nos regimes próprios dessas esferas. As auditorias do Tribunal de Contas da União sobre a Previdência Social continuaram. Mais uma foi divulgada em dezembro de 2018 e constatou que 2 milhões de benefícios do INSS estão com problemas graves. O estudo foi realizado em parceria com o governo, que prometeu mudanças. O TCU vem fazendo apontamentos importantes referentes a problemas de gestão, a problemas de fraude e a problema do déficit previdenciário. Em relação às fraudes, o governo editou a medida provisória, agora em janeiro, atacando os principais pontos que o TCU e a Controladoria Geral da União apontaram, além de diversos outros, para reduzir os gastos indevidos na Previdência. Em outra auditoria, o Tribunal de Contas da União apontou um rombo crescente no sistema previdenciário. Entre 2007 e 2016, por exemplo, o aumento dos gastos com o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social e dos militares foi de 54%, ou seja, as fragilidades do sistema previdenciário do país vêm de muito tempo. E agora, em 2018, alcançou o déficit de 290 bilhões de reais. A despesa com todos os beneficiários totalizou 594 bilhões de reais e a arrecadação foi de aproximadamente 66% desse valor. É uma conta que não fecha.
já que o governo recolhe menos dos trabalhadores ativos no país do que paga aos aposentados. Ou seja, inviabiliza a manutenção de um controle de gastos públicos. O resultado disso é que o governo, para fechar suas contas, precisa se endividar. O governo entregou uma proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional em fevereiro e espera aprovar novas regras para os benefícios ainda este ano. O governo está trabalhando com a hipótese de aprovar a reforma. A gente não tem um plano B, porque as outras opções são completamente descartadas. Seria aumentar a carga tributária para cobrir o déficit da Previdência, ou não conseguindo aumentar a carga tributária, a tendência natural seria a volta da inflação. Nenhuma dessas duas possibilidades é aventada pelo governo.